Daí volta depois, que às vezes quando começa a gravação... Olha lá, tá gravando. Então, pessoal, boa noite a todos aqui. Mais uma aula de Geometria Analítica. Capítulo 16, posição relativa de retas e planos, tá? Então, vamos dividir em 3 partes. Reta versus reta, reta versus plano, depois plano versus plano. Então, vamos lá. Advertência, muito mais do que a memória, você vai necessitar nesse capítulo do seu bom senso. Ele está dizendo isso pelo seguinte, nós vamos ter que, eu vou procurar fazer com vocês o seguinte, a gente visualizar a situação antes de fazer as contas e ficar decorando fórmula, né? Então, tentar visualizar um pouco a geometria do problema, tá? Então, aí, primeiro caso, reta e reta. Quer dizer, então, como que a gente pode bolar um esquema matemático para decidir, a partir das equações das retas, qual que é a posição relativa entre duas retas no espaço, no E3, como ele sempre fala, né? Entre duas retas no espaço. Eu vou colocar a notação dele, no E3, tá legal? Então, o que acontece? Eu vou colocar o seguinte, assim, vamos imaginar que foram dadas as equações das retas para a gente. Então, vamos imaginar que você tem uma reta R, que o cara escreveu lá, a reta A. Vamos dizer que seja a equação vetorial, a mais básica que tem. X igual a A mais lambda vetor diretor. V, deixa eu ver que letra que ele usa aqui. Ele coloca o vetor diretor da reta com a própria letra da reta. Então, ao invés de colocar lambda V, eu vou colocar lambda E. Assim, você olha para o vetor R e já sabe que é vetor diretor da reta R. E vamos supor que a outra reta você chame de S. Então, a reta S vai ser, digamos que a equação vetorial dela seja x igual, aí, sei lá, ela passa lá num ponto B, mais mi, em vez de usar lambda, usa outra letra, mi, vezes o vetor S. Então, você tem equação vetorial de R, equação vetorial de S. Tá? E aí a pergunta é a seguinte, você só está olhando para a equação delas na hora da prova, na hora do exercício, vamos dizer assim, só está vendo as duas equações. Aí pergunta para a turma, antes de fórmula, antes de mais nada, só pensando na figura das retas, né, no espaço, quais são as possíveis posições, as possíveis, a gente ainda não sabe qual que é, mas quais são as possibilidades, quais são as possíveis posições relativas para essas duas retas? Quem conseguiria me dizer? São reversas, né? Podem ser reversas, podem ser múltiplos, né? Múltiplas eu Múltiplos não com sei o que meio. é. Na Reverso eu sei o verdade, que é. Reverso é como se fosse uma reta passando aqui embaixo, a outra reta isso. passando por cima, como se fosse uma rua e um viaduto, né? Então, reversas é uma possibilidade. Eu vou colocar aqui, ó. Uma das possibilidades são retas reversas. Essa aqui é uma. Qual que é a outra? Múltiplas que eu disse, quero dizer que elas são uma é a outra multiplicada por um escalar, né? Pode ser que aconteça, Rafael, quando a gente estudou essa equação vetorial da reta, acho que você já estava aqui na turma, não sei, mas como é muita coisa que eu vou falando, às vezes tem alguma coisa que a gente esquece, né? Mas quando eu expliquei a equação vetorial da reta e a equação vetorial do plano, viu, turma? A gente tinha visto que elas não são únicas. Então, uma mesma reta pode ter duas equações vetoriais diferentes, mas que na verdade são duas equações da mesma reta, tá? Aí o que acontece? Você está lá fazendo exercício da prova, vendo exercício do livro, você olha para o enunciado, você vê aquelas duas equações diferentes, mas elas são, na verdade, da mesma reta. Então, a gente pode usar a palavra assim, coincidentes, em vez de usar a palavra múltipla. Acho que fica mais de acordo aqui. Ou seja, o que significa essa palavra coincidentes? As duas equações de reta podem estar representando retas coincidentes, quer dizer, as duas retas são a mesma, na verdade. Tá? Então, elas podem ser reversas, podem ser coincidentes. Quem mais? Duas retas paralelas, exatamente. Exatamente. Eu vou até começar por coincidentes. Você pode ter coincidentes. E coincidente seria R igual a S. Tá? Você pode ter duas retas paralelas, que o Laertes, né, Rafael? O Laertes lembrou bem. Paralelas seria R paralela a S, seria outra possibilidade. Aí tem a reversa que você falou, que também é uma possibilidade, reversas, mas aqui, entre paralelas e reversas, tem uma, eu acho que está faltando a gente falar aí, né? Coincidente... Sentido, né? Como? Elas podiam ser paralelas com o mesmo sentido e sentido contrário, né? Não, reta não tem Também. essa história de sentido. Reta não tem essa história de Tá certo. sentido. O Laerte falou bem, congruente, isso mesmo. Congruentes? Também tem, Não, né?
Congruente seria coincidente, são a mesma reta. Pode ser a mesma reta, pode ser paralela, pode ser reversa. Vamos ver quem vai falar a palavra mágica. Concorrente, não é isso? Concorrentes, exatamente. Antes que alguém fale perpendiculares, concorrentes pode ser perpendicular ou não, né? Pode estar concorrente assim, pode estar concorrente assim, perpendicular, mas aqui é o ponto de interseção delas, mas pode estar concorrente assim também, fazendo um ângulo alfa aqui diferente de 90 graus. Todo mundo entende o que eu estou falando? Quer dizer, concorrente significa que tem um ponto em comum, certo? Que se cruza apenas em um ponto. Seria isso, tá? Então, vou bater Enter aqui. Alguém quer colocar mais alguma opção? Não, na verdade, não tem mais, né? Olha lá, uma cortando a outra, concorrente. São essas 4 opções. Coincidentes, paralelas, concorrentes e reversas. Essas são as 4 opções para 2 retas. Então, aí pergunta, como que a gente vai fazer, na hora que a gente olha para essas 2 equações aqui, você tem a equação de uma reta, tem a equação da outra. Como que você vai saber para determinar qual desses 4 casos aqui é que está valendo? Qual que é a verdade sobre elas? Né? Então, vamos ver como é que o livro fala aqui. Ele fala o seguinte: queremos, nesse parágrafo, resolver o seguinte problema. Dadas as 2 retas RS, eu coloquei aqui para a gente ter uma ideia, a equação vetorial de cada uma, descobrir se elas são paralelas, concorrentes, reversas ou coincidentes, né? Ele colocou aqui, se forem paralelas, verificar se elas são coincidentes ou não. Quer dizer, então ele admitiu que tem o caso coincidentes também, tá? Então, primeira coisa, nós vamos ter que usar as coordenadas desses vetores diretores aqui, desses pontos. Então, ele já meteu um sistema de coordenadas aqui. Imagina que a gente tem fixado um sistema de coordenadas, O, E1, E2, E3, e, portanto, em relação a esse sistema de coordenadas, vai ter as coordenadas de todo mundo. Então, quer dizer, se a gente considerar sistema de coordenadas, a equação da reta R fica assim: x, y, z, é o x, igual a, vamos dizer que esse A aqui, será que ele chamou de x1, y1, z1. x1, como não vai usar o x, para economizar espaço aqui na lousa, eu não vou colocar a coordenada x, mas se quiser, coloca, tá? x igual, aí vai ficar x1, y1, z1, mais lambda vezes, aí o R ele chamou de ABC, mais lambda vezes ABC, ou MNP, como é que ele chamou o outro? MNP, né? Tudo bem, ABC. Porque aqui não vai ter equação do plano aqui nessa parte, então tudo bem. Esse aqui seria a R. E a S? A S a gente pode colocar assim, x igual, aí o ponto B ele chamou de x2, y2, z2, x2, y2, z2, mais mi vezes, aí o vetor S, M, N, P. Tá lá. Tá legal? Então, e aí, como é que eu vou fazer? Vamos ver o passo a passo aqui do livro. A primeira coisa que ele já começa aqui por um determinante, tá certo? Faz logo o determinante para ver isso, para ver aquilo. Eu vou colocar aqui um passo a passo diferente. Eu gosto de começar analisando a questão do vetor diretor, tá? Dos 2 vetores diretores. Mas você pode seguir esse passo a passo aqui do livro. Nós vamos fazer o determinante também. Eu faria o seguinte, ó, a primeira coisa que eu faria, primeiro passo, eu faria o seguinte, eu olharia para os 2 vetores diretores, tentaria verificar se eles são LI ou LD, certo? Vamos supor que eles fossem LD. Se o vetor R e S são LD, quer dizer, se eles são múltiplos um do outro, então, gente, se os vetores diretores são LD, são múltiplos, o que vocês acham que vai ser dessas 4 opções aqui? Dá para eliminar alguma delas? Os 2 vetores diretores são LD. O que significa vetores LD? Não podem ser nem reverso nem concorrente. Você risca fora a reversas e risca fora concorrentes. Por quê? Porque o que significa vetores LD? Múltiplos. São vetores múltiplos, que significa o quê, Karen Karine? São paralelos. Que são paralelos. Então, com vetores diretores paralelos, você ou tem retas paralelas ou coincidentes, tá? Então, a gente pode escrever o seguinte, se os vetores são LD, então você tem R paralela a S ou R igual a S. E como que eu vou distinguir um caso da outra? Né? Eu vou distinguir fazendo o seguinte, olha,
Imagina a situação, vamos fazer um desenho ilustrando as duas situações. Você pode ter aqui as duas retas paralelas, R e S, né? Lembra que você sabe que o ponto A está na reta R, aqui no nosso caso, né? E o ponto B está na reta S. Mas você pode ter o caso também de duas retas iguais, pode ser que a R e S são a mesma reta, R igual a S. Aí, nesse caso, o ponto A e B estão aqui assim, né? Tipo, o A está aqui, o B está aqui. Estou fazendo esse desenho para tentar dar uma dica para vocês. O que, que a gente pode fazer? Já vimos que os vetores diretores são LD. Então, eles são múltiplos, então eles são paralelos. Cadê? Desenha na figura aí, professor, os vetores diretores. Você pode imaginar, por exemplo, o vetor R aqui e o vetor S aqui. Se você quiser, você imagina. Só um exemplo, né? Só um exemplo. E aqui? Aqui você pode desenhar, você pode desenhar eles fora da reta também, não tem problema nenhum, tá? O vetor não é uma seta fixa. Tá? Você pode desenhar eles aqui assim, ó, tá? Aqui, os vetores diretores. Tá? Mas como que eu vou distinguir? Eu não estou vendo o desenho na hora do exercício, eu estou vendo só as equações. E a única coisa que eu notei é que os vetores diretores R e S são múltiplos, eles são LD. Aí eu já sei que as retas vão ser paralelas ou iguais, coincidentes. Como que eu posso distinguir um caso do outro? Quem que me dá uma ideia aí do que eu posso fazer? Testa o ponto A para ver se está na reta S ou o ponto B para ver se está na reta R. Se tiver, Seria elas são uma... coincidentes. Isso, seria uma primeira possibilidade. Tá? Vocês entenderam o que ele falou? Pego as coordenadas do ponto A, substituo na equação da reta S para ver se ele está lá. Né? Então, se ele tiver, se um ponto, não precisa nem testar os dois, se um ponto de uma tiver na outra, significa que as duas são a mesma, porque elas são paralelas já, né? Você já sabe que os vetores são paralelos. Isso que a gente está comentando é se você vê que os vetores são LD. Depois aqui embaixo a gente vai comentar se os vetores forem LI, né? Então, se você já viu que eles são LD, aí tem isso que o Rafael falou. Mas não teria algum outro jeito da gente ver também? Eu vou sugerir para vocês uma outra coisa. Fazer assim, ó. Faz B menos A. Faz B menos A. Faz B menos A. O que acontece se você fizer as coordenadas de B menos as coordenadas de A? Vai dar qual vetor? Então, você viu isso aqui, né? Logo, continuar a frase aqui embaixo. Logo, vírgula. Se o vetor AB, que é igual a B menos A, for tal que AB, deixa eu escrever embaixo, AB junto comparado com o vetor R é LD. Então, vamos colocar LI, aqui ficou LI, né? Deixa eu acompanhar essa figura aqui. LI. Ou, então, ou então comparado com S, né? Ou você pode comparar com qualquer um dos dois. Ou AB, S é LI, aí isso implica o quê? R paralela a S. Caso contrário, R igual a... O que seria o caso contrário? Um dos dois é LD. Você compara, olha lá, se você fizer o AB aqui, ó, e você comparar com R ou com S, que conclusão que você vai chegar comparando o AB com R ou o AB com S? Você vai chegar à conclusão que eles são LD, porque é tudo paralelo, tá certo? Aí qual que é a conclusão? R igual a S. R igual a S. Agora, se você comparar o AB com R, AB com S, e eles são LI, aí retas paralelas. Então, vocês entenderam essa análise até aqui, né? Vocês estão entendendo essa análise até aqui. Vamos ver o segundo caso. Vamos ver o segundo caso seria, que ali eu coloquei primeiro, se der LD. Segundo caso, vamos supor que você compare os dois vetores diretores das retas, R, S, e você chega à conclusão que é LI. RS, LI, certo? Aí, qual que é a conclusão que você chega? Bom, se fosse LD, retas paralelas ou iguais. Aí faço essa análise aqui do vetor AB, ou aquela que o Rafael falou, também está certo. Agora, vamos supor que eu chego à conclusão que os vetores não são múltiplos, portanto, não são paralelos, são LI. Então, o que eu posso ter? Ou as retas são concorrentes, o que significa retas concorrentes? A interseção delas é um ponto P, ou são reversas. Reversas. Aí, quer dizer, eu vou cair em uma das duas. Agora, como que eu vou diferenciar
um caso da outra. Vamos fazer aqui o desenho. Ou as retas são concorrentes, elas estão aqui assim, e o ponto de interseção delas é um ponto P, essa é uma possibilidade. Ou você tem retas reversas. Como é que a gente poderia fazer um desenho aqui, turma, de retas reversas? Vamos fazer um desenho aqui assim, quer ver? Para vocês perceberem. Ou... Opa! Vamos colocar aqui assim, ó. Uma reta aqui assim. E outra para vocês perceberem como é que é a reversa. Que aí, só falando assim, uma por baixo da outra, às vezes a pessoa não... Vamos dizer que você tenha outro plano aqui assim, ó. Não, calma aí. E aí você tem outra reta vindo aqui embaixo. Quer dizer, aqui no caso seria, aqui em cima a reta R, aqui embaixo a reta S, tá? Então aqui em cima está o ponto A, opa, aqui em cima está o ponto A, aqui embaixo está o ponto B. Nesse caso aqui a gente pode desenhar, sei lá, o ponto A está aqui e o ponto B está aqui. Tá? E tem esse ponto P aqui que é a interseção, no caso das retas concorrentes, né? Esse caso aqui é concorrentes. Certo? Então, quer dizer, vamos ver quem é que vai dar alguma ideia. Professor, desenha aí os vetores diretores para a gente ver. Ué, imagina que essa aqui é a reta R, imagina que essa aqui é a reta S. Quem é o vetor diretor da reta S? Você pode imaginar ele aqui assim, ó, se você quiser. Esse aqui é o R, vetor diretor R. Você pode imaginar aqui, ó, vetor diretor da S. S, tá? Tá aí. Tá legal? E aí, alguém tem alguma ideia? Ah, desenha na outra figura também. Desenha. Você pode imaginar o vetor diretor R aqui. R. Você pode imaginar o vetor diretor S aqui. E aí, turma? Vocês têm alguma coisa para me falar? Não? Vamos ver, o pessoal está em Quase silêncio determinante, absoluto. né? Isso, Determinante. aí entra o negócio do determinante, mas o que significa esse determinante? Vamos colocar aqui. Aí a ideia seria fazer o seguinte: eu faço o determinante, eu faço o determinante, posso colocar na primeira linha do determinante um vetor diretor, R, por exemplo, ABC. Na segunda linha do determinante, posso colocar o outro vetor diretor S, M, N, P, e aí eu coloco o vetor AB. Olha aqui o vetor AB. Todo mundo está vendo ele? Sim ou não? Vetor AB. Aqui, ó. AB, aqui ele aqui, ó. Nossa, o vetor mais torto que eu já vi. Olha isso.
vendo aí? Então, quer dizer, aqui é só para dar a ideia de que o vetor está passando lá por baixo do plano, né? E saindo aqui, vetor AB. Tá? Então, como é que eu vou calcular esse vetor AB? Coordenadas do B menos coordenadas do A. x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1. Aí eu vou fazer o que com esse determinante? Se ele der, o que significa ele dar igual a zero ou diferente de zero? Tá? Se esse determinante, vamos chamar ele de det. Tá? Esse det pode ser igual a zero. Se ele der igual a zero, o que isso significa? O que significa esse determinante? Eles são LD. Isso, aqui tem o vetor V, aqui tem o... V não, desculpa. Aqui tem o vetor R, aqui tem o vetor S, aqui tem o vetor AB. Se der igual a zero, significa que os três são LD. E, portanto, as retas são concorrentes. Porque o que significam... Turma, o que significa mesmo geometricamente falando três vetores LD? Cap 5 agora. Cap 5. Do ponto de vista geométrico, o que são três vetores LD? Alguém fala aí para mim. Eles pertencem ao mesmo plano, é isso? São os três vetores paralelos ao mesmo plano, exatamente. Então, quer dizer, se o determinante... E se eles são paralelos ao mesmo plano... Peraí. Se eles são paralelos ao mesmo plano, isso significa que as retas são concorrentes. É porque elas também vão estar paralelas ao mesmo plano. Certo? Então, ó, por exemplo, eu poderia pegar esse vetor aqui e fazer o desenho dele para o lado de cá, ó, só para ficar mais fácil do aluno ver. Olha lá. Os três estão formando quase que um triângulo aqui. Então, quer dizer, os três estão no mesmo plano. Tem o mesmo plano aqui contendo os três. E nesse plano está contida as retas também. Tá certo? Deixa eu fazer um desenho melhor aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Seria um desenho aqui assim, ó. Quer dizer, as duas retas e esses três vetores estão todos no mesmo plano. Ah, tudo bem, não deu para fazer o desenho. Mas vocês entenderam a ideia. Então, se der igual a zero determinante, isso implica AB, R, S, LD. Significa o quê? Retas o quê? Concorrentes. Concorrentes. Deixa eu escrever melhor aqui. Deixa eu escrever melhor isso aqui, turma. Determinante. Esse determinante pode ser igual a zero, que equivale, implica, né? Vamos colocar, implica que AB, R, S, LD, que significa que as retas são concorrentes. R interseção S é igual a um ponto P. É igual a um ponto P. Certo? Agora, se o determinante der diferente de zero, isso significa que os três vetores são LI. O que significam três vetores serem LI? Eles não são paralelos a um mesmo plano. Se eles não são paralelos ao mesmo plano, olha bem como é que estão esses três aqui, ó. Esse vetor aqui está paralelo a esse plano, aqui de cima. Esse vetor S está paralelo também ao plano de cima, porque esses dois planos aqui são paralelos, né? Aqui é como se fosse um plano π1, aqui um plano π2, π1 paralelo a π2. Então, esses dois vetores aqui amarelos, o R e o S, são paralelos ao mesmo plano. Porém, e esse vetor aqui saindo do ponto A, indo até o ponto B? Vocês acham que esse vetor aqui está paralelo a um desses dois planos? É claro que não. Então, não estão os três paralelos ao mesmo plano, eles estão LI. Então, se esse determinante aqui deu diferente de zero, eles não são LD, você não tem essa configuração aqui. Eles são LI, e, portanto, as retas são reversas. Isso aqui implica retas reversas, tá? Retas reversas. Deixa eu botar aqui um traço dividindo aqui, ó. Tá? As duas situações, uma é igual a zero, a outra é diferente de zero. Tá? Quer dizer, dependendo do que sair desse determinante, você conclui retas concorrentes ou retas reversas. Tá certo? Bom, aqui no livro ele fez a mesma coisa, só que ele inverteu a ordem aqui. E na outra aula eu também inverti a ordem,
Eu fiz nessa ordem que eu fiz igual, eu fiz aqui nessa aula, então eu estou deixando na mesma ordem aqui as duas aulas, tá? Não tem problema nenhum. Mas aqui no livro ele resolveu começar pelo determinante. Você de cara já calcula o determinante do vetor diretor R, vetor S e vetor AB. Se o determinante deu diferente de zero, significa que esses três vetores são LI, e as retas aqui eu desenho. As retas são... eu tentei fazer um desenho mais ou menos parecido com esse, mas não ficou muito, né? Mas só para tentar ilustrar ali, esse desenho aqui que eu fiz é equivalente a esse. Então, as retas são reversas, olha lá. RS são reversas, C e somente C, esse det der diferente de zero. Agora, se o det der zero, aí você cai nos outros três casos. Pode ser paralela, pode ser coincidente, pode ser até concorrente. Aí ele faz a análise dos dois, CL e o LD. Então, se o det deu zero e você verifica que os dois vetores diretores são LD, aí as retas são paralelas ou coincidentes, tá certo? E se der LI, significa que, olha lá, o det deu zero lá em cima, e esse aqui é LI. Aí são retas concorrentes, não são nem paralelas nem coincidentes. Você percebe que ele fez meio que um zigue-zague aqui, né? Eu achei que até ficou um pouquinho mais, talvez, organizado essa minha divisão aqui, não sei. Tá? Aí faz um roteirinho aqui, ó. Olha lá, no roteirinho ele foi que nem eu. Olha lá, o roteiro. Escolhe um vetor R, diretor da reta R, escolhe um vetor S, paralelo à reta S. Temos duas possibilidades, ou RS é LI, ou RS é LD, certo? Só que ele começou pelo LI. Eu comecei pelo LD. Se for LI, pega um ponto A de uma reta, um ponto B da outra, faz o determinante para verificar se os três são LI ou LD, né? Em que se der LI, se der determinante diferente de zero, são retas reversas. Se der determinante igual a zero, que são os três LD, aí você vê se elas são concorrentes. Aí elas são concorrentes, né? Porque os dois aqui são LI e o determinante deu igual a zero LD, aí são concorrentes, já conclui direto. Agora, aí você esgotou as duas possibilidades de RS-LI. RS-LI com det diferente de zero, reversas. RS-LI com det igual a zero, concorrentes. Agora, RS-LD. Então, aí, cortou reversas, cortou concorrentes fora. Vai ser paralelo ou coincidente, né? Aqui ele chama de paralelas e diferencia depois se coincidem ou não. E como que eles coincidem? Aquilo que o Rafael falou, pega um ponto de uma reta e verifica se pertence a outra. Ou faz esse esquema que eu fiz aqui, ó. Faz um ponto de uma menos um ponto da outra, já pega o vetor e verifica se eles são LI ou LD. Se o vetor que você criou, B menos A, é LI ou LD com o vetor diretor. Qual dos dois? Com qualquer um, porque os dois são paralelos. Tá? Você pode checar a B com R ou a B com S. Se for LI, retas paralelas. Se o caso contrário, que se for LD, retas coincidentes, tá? R igual a S. Bom, tá aí. Ele, aqui antes de ir para os exercícios, ele deixa aqui uma observação, tá? Se RS são concorrentes, aí elas se interceptam num único ponto P. Né? O único ponto P comum a elas pode ser determinado resolvendo-se o sistema S das equações. Você iguala as duas equações paramétricas, tá? Você acha o ponto coincidente. Aliás, o estudo da posição relativa pode também ser feito resolvendo-se o sistema. Tá? Cadê? Ele colocou aqui o sistema, que ele está colocando esse asterisco aí, mas não, acho que isso aqui não está aqui, não. Né? Esse asterisco aí que ele colocou, eu não sei de onde é que ele tirou, precisa ver depois. Tá? Será que está para baixo? Ah, não, aqui o asterisco é uma nota de rodapé, cuidado, não use a mesma letra. Tá, é aquele exercício meu da P1 lá que eu coloquei, né? Era justamente para chamar a atenção disso aqui que ele está falando. Não usar a mesma letra nas equações vetoriais, paramétricas. Se o sistema tiver uma única solução, RS são concorrentes. Tá? Se tiver infinitas soluções, R igual a S. Se não tiver nenhuma solução, pode ser reversas ou paralelas, tá? Distintas. Então, tudo bem. Essa questão aqui que ele está falando, só para não ficar passar batida essa observação, ele está falando o seguinte, ó, observação, deixa eu colocar aqui. Você pode analisar essa questão da posição relativa e descobrir o ponto de interseção igualando as equações paramétricas. Você pega as equações paramétricas de R, por exemplo, x1 igual a... Não, desculpa, x igual a
x1 mais lambda A. Y igual a y1 mais lambda P. Z igual a Z1 mais lambda C. Você iguala essas três equações com as três equações paramétricas da reta S, que seriam, essas aqui são da reta R. Imagina que você iguala com as da... Como é que seriam as da reta S? x2, y2, z2, mais mi m, mi n, mi p. Isso aqui é justamente o XYZ da reta S, quer dizer, você igualou elas, aí se você achar resolvendo esse sistema, o que vai ser número aqui? Você vai olhar para isso aqui, ó. Você vai estar com esse sistema de equações aqui, ó. Isso aqui que vai estar. Só que x1, y1, z1, x2, y2, z2, ABC e MNP vai ser tudo número. Tudo número. O que você vai ter que descobrir é justamente o lambda e o mi. Então, se você achar lambda e mi, se lambda e mi forem únicos, aí retas concorrentes, e esse lambda e mi, substituindo aqui, sai as coordenadas do ponto P. Tá? R, interseção S igual a P. Quando eu escrever isso aqui, significa retas concorrentes. Elas estão se interceptando no ponto P. Agora, se lambda e mi são infinitos, aí você tem R igual a S. Tá? E se você não tiver lambda e mi, se lambda e mi, soluções aqui do sistema, não existem, sistema impossível, aí você vai cair em um de dois casos. Ou elas são paralelas, distintas, quer dizer, não tem nenhuma interseção se não tiver lambda e mi. Nem um ponto, nem todos os pontos são interseção. Não tem. Então elas nunca se tocam, as retas. Como que duas retas no espaço nunca se tocam? Ou sendo paralelas, ou sendo reversas. Uma das duas opções. Tá? Aí como é que você vai sair delas? Olha para os vetores de vetores. Se for LD, paralelas. Se for LI, reversas. Tá? Então você pode... Essa observação que ele fez no final é, no fundo, para, se você quiser usar as equações paramétricas. Tá? Então, legal. Bom, vou fechar esse vídeo aqui de posição relativa de duas retas. Tá? Agora,